Queridos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa manhã de domingo, primeiro domingo do mês, primeiro dia da semana, oferecendo as primícias também ao Senhor do tempo, né? As primeiras horas do dia, na presença do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro Atos, capítulo 5. Vamos ler em duas referências. Atos 5, a partir do primeiro versículo, e depois Malaquias 1, a partir do 6. Até o 11º. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Diga, reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herança? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Malaquias capítulo 1, versículo 6 em diante. Todos acharam? Vamos ler. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Portanto, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Esse versículo 10 eu quero ler na versão aqui. 1, 2, 3. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Queridos, eu quero, antes de trazer a palavra, cantar a música que o Senhor nos deu a semana passada, onde eu estava dizendo para o Senhor, em oração, eu estava dizendo para o Senhor que nada vai me separar dele. Amém? Você está aí comigo? Amém? Eu estava dizendo para Deus: nada vai me separar de ti, nada. Eu estou disposto a deixar tudo, deixar minhas razões, deixar o meu eu. Se alguém me desprezar por causa do teu nome, bye bye.
Pode ir. O que eu não posso deixar é o Senhor. Eu estava dizendo para ele: serei teu, ainda que tenha que renunciar à minha casa, todo bem-estar, até a minha vida, só para ficar contigo. Eu serei teu, ainda que as portas venham se fechar e a tempestade venha abalar, tentando minha fé desmoronar. Serei teu. E não importa de quem eu tenha que me separar, seja amigos, casas, o lugar, deixarei tudo se for preciso, pois não te deixarei, porque eu sei quem és, Senhor. Quem conhece o Senhor, irmão, deixa tudo por Ele. Quem conhece o Senhor de verdade, abre mão de si mesmo por Ele. Então nessa manhã, medite. Serei teu, ainda que tenha que renunciar a minha casa, todo bem-estar, até minha vida só para ficar contigo. Serei teu, ainda que as portas venham se fechar e a tempestade venha abalar, tentando minha fé desmoronar. Serei, e não importa de quem eu tenha que separar, seja amigos, casa ou lugar, deixarei tudo isso se for preciso, pois não te deixarei, porque eu sei quem és, Senhor. Pra minha terra irei, e nada se compara, pois não te deixarei, porque eu sei quem és, Senhor. Pra minha terra irei, e nada se compara. Serei teu, ainda que eu tenha que renunciar a minha casa, todo bem-estar, até minha vida só para ficar contigo. Serei teu, ainda que as portas venham se fechar e a tempestade venha abalar, tentando minha fé desmoronar. Serei, e não importa de quem eu tenha que me separar, seja amigos, casa ou lugar, deixarei tudo isso se for preciso, pois não te deixarei, porque eu sei quem és, Senhor. Pra minha terra irei, nada se compara, pois não te deixarei, porque eu sei quem és, Senhor. Pra minha terra irei, nada se compara. Serei teu, serei do Senhor. Amém? Então diga para Ele: eu serei teu, Senhor, porque nada se compara. As provações, as coisas que vêm, as lutas, os desafios desta vida, não se compara à glória que está preparada para você e para mim. Então não vale a pena, não vale a pena. Olhe para o seu irmão e diga: não vale a pena, não vale a pena perder tempo. Isso é perda de tempo. O Senhor está voltando, é isso que importa. Glória a Deus. Nós lemos um texto, irmão, que se trata de oferta. Mês passado nós falamos sobre o dízimo e nós trouxemos algumas referências e meditações, e se você prestou bem atenção, você viu que dízimo na Bíblia não é para comprar data show, não é para comprar instrumentos musical, lâmpada. Dízimo não é para pagar o aluguel da igreja, não. Biblicamente não. Comprar cadeiras, não. Comprar o ar-condicionado, não é com dízimo. Dízimo é para mantimento. Não foi isso que aprendemos? Manutenção inclui mantimento, mas não são sinônimos. Mantimento se trata de alimento, de comida, de sustento do corpo. Então, quando o correto seria os dízimos entrar na igreja para mantimento da casa de Deus, da obra de Deus, manter alguém que está pregando a palavra lá do outro lado, manter um missionário
manter o pastor da igreja, manter o obreiro que trabalha em tempo integral na igreja, trazer para os necessitados e as viúvas, os irmãos que estão desempregados e que precisam de um socorro emergencial, ir lá dar o sustento do irmão até ele conseguir um trabalho, a igreja se manter com isso. Isso é o dízimo. A necessidade da igreja em termos de manutenção de algo que se precise, de lâmpadas, isso aí já tem que ter as ofertas alçadas para isso. A Bíblia fala que Joás falou e chamou, conclamou o povo para o conserto da casa do Senhor, o reparo na casa do Senhor, e vinha as ofertas. E outra, aqui a gente tem isso e tem falado isso, as ofertas que vêm para algo e para algo que é específico. Vamos comprar um outro data show, quanto é que é tanto? Se entrou oferta, a gente vai dizer para os irmãos aqui, entrou tanto, sobrou tanto. Os irmãos concordam que esse que sobrou a gente possa comprar uma outra coisa? Vamos comprar outra coisa, para que não haja como há em muitos lugares, e lugares até que eu frequentei, onde não se prestava conta e sobrava e ninguém sabia o que se fazia com as coisas. Não, a igreja do Senhor tem que estar ciente do que se passa na igreja. E nós queremos trabalhar assim, trabalhamos assim, temos tentado fazer isso aqui, ainda não temos condição. Irmãos, sou muito sincero, nós ainda estamos usando o dízimo da igreja para pagar aluguel, para pagar outras coisas, porque realmente é complicado, não é verdade? Então não temos conseguido, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um desejo que essa igreja realmente venha viver isso, viver essa palavra, e a gente poder ter as cestas básicas sem precisar pedir aqui ou ali, mas com os dízimos a gente poder ir comprar as cestas básicas, e os irmãos que estão necessitados, nós irmos lá. Então, mês passado na Santa Ceia nós estudamos sobre dízimos, mas vamos ver hoje sobre oferta. Vamos aprender um pouco com a palavra de Deus sobre oferta. Leia Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. De repente você, por causa da tradição contemporânea, você não consiga acompanhar isso. De repente você está acostumado com as igrejas, né? As nossas igrejas. Eu também, eu tive toda a criação em uma igreja onde tem o seu costume. E eu, começando a observar na palavra de Deus, sempre desejei fazer algo como a igreja primitiva, a igreja que era a igreja do início. E esse é o meu desejo. E de repente você ainda tem a dificuldade de acompanhar isso. Mas eu queria que você observasse. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Vamos ler todos juntos, bem forte aqui no telão? Vamos com alegria? Está todo mundo aí comigo? Está todo mundo aí, que legal. Vamos ler com bem alegria. 1, 2, 3. Caramba, isso é demais. Existe um mandamento e depois uma promessa. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O interessante é que de repente tem pessoas que honram ao Senhor, mas honra preocupados mais na promessa. Honra pelo interesse da promessa. Quando diz, os seus celeiros ficarão cheios. Uau! É isso que eu quero para mim. Então eu honro porque eu quero ser abençoado. E é assim que muitos de hoje, muitas igrejas começam a pregar isso, para que as pessoas sejam motivadas pelo receber de Deus. E eles dão e dão e dão porque querem mais de Deus e querem ficar ricos. E o objetivo termina sendo outro. Mas se você observar, qual é a palavra primeiro que tem ali no texto? Diga bem forte: honre. O Senhor quer falar de honra nesta manhã. Honra. Diga: honrar ao Senhor. O maior interesse de Deus não é a oferta, é a honra. Aleluia. Não é a quantidade que você oferta, é a honra. Ou seja, é o
teu coração. O interesse de Deus, aleluia, é o teu coração, é o que está no teu coração. Não adianta a gente pregar, não adianta o pastor Marcos chegar aqui e pregar para você, levantar um povo que seja fiel na contribuição, que seja aquele povo que está ali, ó, fiel e é uma igreja abastada, tem tudo, tem que bênção, mas só isso não adianta. O que Deus quer despertar em nós e em você, que seja uma igreja sim, que traga sim, que seja fiel ao Senhor sim, mas que o seu coração esteja à honra, fiel em contribuir, amém, mas às vezes somos fiéis em contribuir, porque estamos buscando o resultado, mas a fidelidade tem que ser acompanhada com a honra. Não adianta fazer a coisa certa de forma errada, com o objetivo errado. Fazer a coisa certa esperando algo, e Deus não vai se agradar. Leia Tiago capítulo 4, versículo 2. Tiago capítulo 4, versículo 2. Às vezes a gente pede, a Bíblia diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Não é assim? Buscai, achareis. Mas veja só, irmãos, preste bem atenção. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem, porque não pedem. Nessa versão, tem outra versão que diz: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. O que Deus está vendo aqui é o interesse do coração, é o objetivo. O que Deus está olhando é a honra, é o desejo do coração. Nós estamos aqui numa Santa Ceia, amém? Estamos aqui interessados em participar da Santa Ceia. Quantos consideram esse ato? Quantos que sabem que cear? Os irmãos que estão conosco, nós somos corpo de Cristo. Aqui não tem, você é da igreja tal, você não pode cear. Tem igreja que é assim, né? Irmão é de onde? Da igreja batista? Não. Aqui só pode cear assembleiano. Ou não, aqui só ceia graça e vida. Não, irmão, nós somos corpo de Cristo. Pode cear. Não, aqui todo mundo participa da ceia. Então ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, ter comunhão com a igreja do Senhor. A gente vem para a igreja para participar da Santa Ceia, certo? Certo, ok. Mas o não pecar, domingo é ceia. A gente não pode pecar, porque domingo é ceia. Eu não posso pecar, não é porque domingo é ceia. Eu não devo pecar, porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Porque eu penso na palavra, e eu sei que toda a tribulação que me vem é o inimigo, é a minha própria carne, é o pecado, como foi cantado aqui, que está grudado em nós, como foi a dança aqui, e a gente quer largar, a gente quer perdoar, a gente quer amar, e as coisas vêm para nos atrapalhar, mas a gente tem que lutar contra nós mesmos, para vencermos o pecado, vencermos o mundo, para poder estar com o Senhor. E é essa luta tremenda que a gente tem diariamente. E eu sempre digo, a palavra de Deus diz assim: analise o homem a si mesmo e assim coma. Ele não diz, analise a si mesmo e depois diga, não vou comer não, eu não vou comer não. Esse analise a si mesmo, irmão, é exatamente dizendo, olha o que está errado e conserte para comer, para beber, para participar. Você entendeu? Quem entendeu? Amém? Às vezes por coisa boba a gente termina deixando de cear, deixando de participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas nada pode impedir você de participar do corpo do sangue. Você e eu, nós devemos olhar, observar, analisar a nós mesmos, ver aonde é que está o erro e estar disposto a consertar para poder participar, porque o objetivo de participar é muito mais forte e deve ser muito mais forte do que qualquer outra coisa. Eu serei teu, ainda que eu tenha que renunciar a mim mesmo, renunciar às minhas razões, mas eu tenho que fazer a coisa certa, de maneira certa. Fazer apenas o que é certo, entre aspas, não é o suficiente. Se a gente participar da ceia de modo indigno, a gente vai estar fazendo a coisa certa de modo errado e terá consequência. Ofertar ou dizimar de forma errada é fazer por fazer. É fazer porque a igreja está precisando, porque a igreja está começando agora.
é fazer porque o pastor pediu, é fazer porque eu gostei daquele orelhudo vermelhinho, eu gostei dele, cabelinho branquinho, gente, eu gostei dele, eu vou dizimar lá na igreja dele. Não funciona assim. Isso não agrada a Deus. Não servimos a homens, servimos a Deus. Você se lembra de Caim e Abel? A oferta que agrada a Deus é aquela oferta que é a primeira. Um deixou para os últimos, no fim dos tempos chega um e entrega, mas teve outro que chegou primeiro e disse: olha, a primeira, olha, eu nem participei ainda, está aqui, ó, o melhor, está aqui, eu poderia experimentar. Não, eu estou trazendo para o Senhor. Isso é honra, estou honrando o Senhor. Isso agrada a Deus, que está lá em Gênesis 4:7, que não vamos ler, você conhece. A gente não pode proceder mal diante do Senhor. Interessante que, vamos ler, só para a gente vai precisar ler esse texto, Gênesis 4:7, para a gente analisar uma coisa aqui que me veio à mente. Põe, Gênesis 4:7. Se você observar, Deus não está interessado na oferta, Ele está interessado na pessoa. Ele está interessado em você e em mim, o seu coração, o meu coração. Veja lá, se você fizer o bem, não será aceito. Ele está falando de quem? Você. Quem é você? É você, Geisa. É você, Renato. É você, Tisila. É a pessoa, Marcos. É você, Jonatas. É você. Diga o seu nome, sou eu. Deus está falando com você. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Dominar. O pecado tem que estar sendo dominado. Então o interesse de Deus está na pessoa. Primeiro é a pessoa. Se o interesse de Deus fosse na oferta, qualquer oferta agradaria a Ele. Qualquer oferta ia agradar, porque o interesse dele estava no dinheiro, na oferta. Não, o interesse de Deus está no teu coração. Veja Ananias e Safira, o texto que lemos no início. Ele trouxe uma oferta ao Senhor com um propósito errado. Qual foi o propósito de Ananias e Safira? Veja só, a igreja, os apóstolos, ninguém pediu para dizer: olha, traz a oferta, vende as coisas e traz. Não, eles voluntariamente vendiam e traziam para dividir com todos, por causa da união, da comunhão. Aí chegou, eu esqueci o nome do rapaz que fez primeiro. Quem foi? Cornélio? Foi? Eu esqueci quem fez primeiro, eu esqueci o nome, eu sou bom de nome. Ele chegou e fez. Se lembra aí, me avisa. Ele chegou e deu a oferta. Aí Ananias disse: opa, o cabra deu uma oferta, que bom. É como aqui o Jonathan chega, vende o terreno que ele tem lá na casa de praia dele. Estou profetizando, Jonathan. Aí o Jonathan vendeu e chega aqui: pastor, está aqui, ó, essa oferta, vendi e trouxe tudo aqui. Aí que ele tem uma chácara também. A oferta não é para aparecer. A oferta não é para mostrar que eu oferto ou que eu dizimo. A oferta ao Senhor é para Ele. Somente Ele pode ver a tua oferta. Ele vê e se agrada. Quando você oferta ao Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Deus, Ele recebe o ofertante. A oferta é consequência, Ele está vendo o teu coração. Você vê que o sacrifício, o animal, ele tinha que ser perfeito, não é assim nos sacrifícios? Então o que as pessoas estavam fazendo? Escolhiam o pior para oferecer ao Senhor, achando que aquilo dali era só um ritual. E o que é que Deus disse naquele texto que lemos de Malaquias? É bom que nem abra o templo. É bom que a gente nem tenha esta igreja que fecha as portas e não tenha a igreja do que oferecer a Deus algo que não o agrade. Se estamos aqui, se nos propomos abrir as portas, a ter um lugar aqui para adorar o Senhor, que seja um lugar de adoração sincera, de adoração verdadeira, uma adoração com o coração voltado para Ele, pronto a negar a nós mesmos e oferecer um sacrifício vivo e agradável a Deus. Isto é honra. Aleluia. Isso é honrar o Senhor. Se não houver honra, nem precisa ter culto. Foi o versículo 10
de Malaquias, capítulo 1, Malaquias 1, 10. Leia aí. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. É inútil estarmos aqui se não for com o coração voltado para Ele. É inútil chegar aqui e cantar louvores somente aqui e não ser um louvor a Deus lá fora. É inútil dizer glória a Deus e aleluia se a tua vida não glorifica o Senhor lá fora. A nossa vida tem que glorificar a Deus. E o Senhor diz assim, ó, não tenho prazer em vocês. Diga assim, não é o meu caso. O Senhor tem prazer em mim. O Senhor não tem prazer naqueles que entram na casa de Deus voltado para si, onde quer elogios e aplausos, como foi Ananias e Safira. É palavra dura, mas isso serve para a gente, amém? É palavra assim mesmo que nos alimenta, é palavra assim que nos desperta a sermos crentes de verdade. Aleluia, glória a Deus. E alguém pergunta assim, mas será que não era falta, irmão? Olha, de repente o bichinho só tem aquele cabritinho aleijadinho, eu vou levar ele mesmo. O senhor sabe a condição do povo? Deus olha o coração, irmão. Oferecer um animal com defeito porque não tinha algo melhor para Deus. Leia Malaquias 1,14. Veja como faz referência a Ananias e Safira. Veja, Malaquias 1,14, veja. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Veja que tremendo. É maldito aquele que promete a Deus, faz promessa e diz, eu vou fazer assim na casa do Senhor, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou fazer assim, eu vou dar isso, vou dar aquilo, e na hora não dá nada, ou dá algo menor, pensando que está dando para o pastor, para a igreja. Irmão, esquece pastor, esquece igreja. Tudo que a gente faz é para Deus, é para Ele. Veja, maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Por isso que Ananias e Safira caiu e morreu diante da igreja, de todos. A coisa de Deus é muito séria, as coisas de Deus não são brincadeira, e às vezes a gente fica doente, fica passando mal, tem tantos problemas e não sabe por quê, porque falta honrar a Deus, falta ter o coração sincero para Ele. Temos tantos problemas e dizemos, nada dá certo para mim, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Irmão, está faltando honrar a Deus? Analise a tua vida, analise o homem, examine-se a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. O que é honra? Honra é distinguir, é fazer a diferença, é ver alguém que merece. O pai de família sempre tem uma honra. Eu estava dizendo para os irmãos, eu me sinto honrado na minha casa. Chega um filho e diz, papai, quer água? Papai, quer café? E vai lá e faz café e traz para o pai. Eu me sinto honrado. Eu me sinto honrado na minha casa pelos meus filhos. Isso é honra. Quando pega alguma coisa que come alguma coisa e não, guarda o de papai. Bota na geladeira para guardar o do pai. Isso é honra. Ou da mãe, eu estou dizendo do pai, mas da mãe também. A gente está sempre dizendo ali, né? O almoço de mamãe, mamãe vai chegar. Isso é honra. É saber quem se destaca, quem merece honra. Deus merece, irmão. Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele você não existiria. Se não fosse Deus, você não estaria aqui. Você não viria, você não teria filhos. Você não terá amanhã um casamento. Você não poderia nem andar, nem enxergar. Mas Ele que te deu tudo isso. Tem muita gente que não pode enxergar. Você pode? Você está me vendo? Tem gente que não pode ouvir. Você está ouvindo a minha voz? Eu queria que você ficasse de pé só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Não terminou a mensagem ainda não. Vamos terminar. Mas fizesse assim com os seus dedos. Você pode fazer? Foi Deus que te deu esse movimento. Faz assim com o pescoço, olha. Foi Deus que te deu. Ele merece honra. Levante o seu pé assim, um e o outro assim, olha. Você tem um movimento do corpo? Você tem? Ele que te deu isso.
Tem gente que não pode andar, tem gente que não move o braço, tem pessoas que são doentes. A honra, a glória, a força é dele, ele que te deu tudo. Aleluia. Sem ele você não teria. Você não teria. Marcos capítulo 12, versículos 41. Honrar é distinguir quem merece honra. Quem merece honra não é um homem, não é o pastor da igreja que você vai ter que, eu vou dizimar por causa dele, vou ofertar por causa dele, eu vou fazer o trabalho da igreja por causa dele. A honra é Deus, é de Deus, é dele. Quando damos a Deus a sobra das coisas, não estamos honrando. Quando estamos dando o que sobra. Leia. O que aconteceu aí? Vamos ler, 1, 2, 3. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as instituições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas. Não, é interessante, veja lá, presta atenção. Jesus só quer o nosso louvor. Deus está preocupado com o dinheiro, não. Não, irmão, é porque o dinheiro é terrível. O dinheiro prende a gente. A Bíblia diz: você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Por quê? Porque o dinheiro domina o homem. Se tem um senhor que quer competir com Jesus, é o dinheiro. E se a gente dizima o Senhor, a gente está dizendo: olha, dinheiro, você está sob o meu domínio, você não é o meu dono, sou eu que lidero aqui, através do Senhor. E está ali, ó. Jesus sentou-se e ficou observando. E ele não olhava o dinheiro, ele olhava quem? Ele olhava quem? Ele olhava as pessoas. Jesus não olhava o dinheiro, não. E deixa eu ver ali quanto é que a Mayara botou. Ah, ela botou dinheiro legal. Você viu ali, ó? O Rony veio. Ixi, o Rony só botou uma moedinha, velho. Que coisa. Jesus não estava olhando isso. Ele estava olhando a multidão, as pessoas. Ele estava olhando os corações. Tanto é que, continue lendo. Os ricos chegavam e, garoto, e contando as grandes cédulas para depositar no gasofilácio. Mas vamos ver o que aconteceu. Continue, filho. 42. Isso. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Continua. Vamos. Chamando a si os seus discípulos. Veja só, imagina a cena. A viuvinha chegou lá e pam, pam. Acontece aqui de vez em quando a moedinha cai dentro do gasofilácio, faz um barulhinho, né? Aí Jesus chamou eles e disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros ricos. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Veja, a viúva não deu do que sobrava, ela deu daquilo que ela poderia comprar algo para se manter. Mas ela disse: tu é mais importante, Senhor, na minha vida do que ao meu mandamento. Porque se tu quiseres, eu vivo sem o alimento. Se tu quiseres, eu vivo sem água. Porque o Senhor é a vida, a minha vida, quem dá é o Senhor. Se me soltarem dentro do deserto, eu posso viver se tu quiseres. Tu serás a minha água, tu serás o meu sustento, tu serás tudo para mim. Porque alguém que criou a minha vida pode muito bem mantê-la. Eu dependo unicamente de ti. O coração, a honra ao Senhor. Aleluia. 44 já foi, né? Então, isso aí. Então Jesus, ele olha o coração, é a medida da honra. A medida da honra. Você tem honrado o Senhor? A gente ouve, né? El Shaddai, né? Essa expressão, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas se você observar, isso também significa que Ele é mais que suficiente. É o Deus mais que suficiente.
Por que Deus exigiria honra de nós, irmãos? Porque Deus, Ele precisa de alguém honrá-lo para poder Ele ver e dizer: poxa, se não me honrar eu vou ficar tristinho, me magoei, era para me ter me honrado, não me honrou. Não, Deus não precisa disso. É para você mesmo e para mim mesmo, para nós que precisamos honrá-lo, reconhecer. Somos nós. Isso faz parte da santidade, da santificação. Jesus sempre tocava nesse assunto de dinheiro. Mas pastor, por que o senhor está fazendo isso? Porque eu percebi que eu tenho orado a Deus para o Senhor abençoar o povo desta igreja. E você só pode ser abençoado se você for santo também nas ofertas e nos dízimos. Você só é abençoado financeiramente se você for santo. Aqui a gente não faz apologia a dinheiro. Aqui a gente não diz: olha, traga isso, traga aquilo, você vai receber isso ou aquilo. Não, aqui a gente ensina a palavra referente ao dinheiro, tal qual a gente ensina a palavra referente à prostituição, ou a outra coisa qualquer, a mentira ou a outra coisa qualquer. Mas é necessário também ensinar a igreja sobre isso. Nós temos aqui 2 anos juntos, e somente agora a gente está falando 2 Santas Ceias sobre financeiro, por causa da necessidade da igreja. O pastor agora inventou de falar de dinheiro. Não inventei. O Senhor está trazendo essa palavra para te abençoar. Se você se acha abençoado, irmão, tem um outro teu irmão do lado que precisa ser abençoado. Com essa palavra, o dinheiro, ele tem concorrido, tem sido o senhor de muita gente. Com Deus não há barganha, irmão. Eu vou dar isso, vou dar tanto em troca. Não. Veja só, interessante isso. Deixa eu te perguntar uma coisa: se Deus fechasse as portas para você e não te abençoasse, ou Ele dissesse assim: olha só, eu só quero que você traga, seja obediente, você não vai ganhar nada, você daria? Quando você tem um coração adorador, você diz: ainda que eu não receba nada dele aqui nessa terra, eu quero honrá-lo, porque eu não quero nada em troca. O meu amor tem que ser incondicional. A minha honra ao Senhor tem que ser incondicional. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que as ruas são de ouro e cristal. Uau! E muita gente diz: eu vou para o céu, meu irmão, lá é ouro e cristal, velho. Pisando na rua de ouro e cristal. Sabe o que é isso? A gente está valorizando as coisas. Eu quero ir para o céu não é por causa do ouro, por causa do mármore, do jaspe, do cristal. Não, eu quero ir para o céu, eu quero servir a Deus e estar com Ele por causa dEle. Enquanto Ele diz, a sua palavra diz que as ruas são de ouro. Rua serve para quê, irmão? Para pisar. Eu vou pisar naquilo tudo e dizer: isso não é nada. Deus é que é tudo para mim. Ele sim, eu quero desfrutar da sua presença, eu quero desfrutar da sua, aleluia, da sua glória. Mas eu não vou me estender mais não, por causa da hora. Judas, a Bíblia diz que Judas era o tesoureiro do primeiro ministério na terra, né, de Jesus. Judas, o tesoureiro. O tesoureiro já está rindo aqui, mas calma. Judas, a Bíblia diz que Judas era ladrão, ele metia a mão na bolsa. Judas reclamava quando a coisa era direcionada a Jesus. Lembra da mulher do vaso de alabastro? Quando chegou que derramou, esse perfume é caro. Isso aí é muito caro para ser derramado assim. Mas a mulher não estava preocupada com o valor das coisas. Ela estava honrando aquele que era o Criador dela, que era a razão dela existir. A gente avalia projetos. Deixa eu falar sobre isso. Nós avaliamos projetos. E dentro da igreja também avaliamos projetos. O verdadeiro sentido da oferta é adorar a Deus. Se você honrar com seus bens, o que é? Com as primícias da sua fazenda transbordarão de vinho. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 2,30, diz: eu honro aos que me honram. Acho que é aí esse texto mesmo. Se você entender isso, você vai ver a revolução que Deus vai fazer na tua vida. Se você adorar a Deus de verdade, em todos os sentidos, adorar com o teu coração, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver Deus se levantar em teu favor. O tesoureiro, ele estava preocupado com
projetos, não em honrar o Senhor. Ele traiu Jesus também por dinheiro. O negócio dele era dinheiro. A gente, irmãos, eu falei do dízimo aqui ser para mantimento, para que haja alimento na minha casa. Não foi assim? Põe aí Malaquias 3:10 de novo, só para a gente encerrar. Já fechei a Bíblia aqui, a gente já vai encerrar. Olhe, mas se a gente disser assim, irmãos, nós precisamos manter o missionário lá na... É louco, está querendo ir para lá, não sou eu que vou. Você diz, será, pastor, que tem... O amor falta em muitos corações dentro das igrejas. Quando se fala de um projeto na África, diz que tanta gente precisando aqui, tem que ir para a África. A Bíblia diz que a gente tem que começar em Jerusalém e toda a Judeia. E esse "e" está dizendo de igual modo, está dizendo no mesmo tempo, não está dizendo depois. Jerusalém e, ou seja, também, junto. Enquanto um está aqui, o outro está aqui, o outro está lá e o outro está lá, ao mesmo tempo, ganhando almas para Jesus em todo lugar. E a gente com os projetos nossos dizer, irmão, vamos botar ar-condicionado? Vamos. Irmão, olha, eu dou tanto, vamos botar tal. Não é assim? Aí quando a gente diz, vamos a um projeto lá no Haiti, cuidar de pessoas que estão ali, sarar pessoas que estão doentes, preparar missionários que têm coragem de ir, que a gente diz, eu não posso, por exemplo, eu não posso ir para Guiné-Bissau, mas um de vocês podem. Só é se dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A gente vê muitos, escolhe muito e analisa muito projetos. Judas estava analisando os projetos, o perfume caríssimo que estava sendo derramado, mas isso podia ajudar os pobres. Tadinho, preocupado com os pobres. A preocupação dele não era com os pobres, era desonrar Jesus, era não dar a honra devida ao mestre. Honrar o Senhor, irmão, com tudo que temos. Eu sei que essa palavra não foi assim uma palavra de ânimo para dizer para você, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai levantar a tua vida, olha, Deus vai te abençoar, você vai sair daqui cheio da glória de Deus, você vai chegar na sua casa e vai tocar, e as pessoas vão ficar curadas, e você isso e aquilo, e você, tanto mover, tanto... Não teve nada disso, mas teve um confronto com a tua alma hoje e com a minha vida em relação a honrar a Deus. Fale com Ele, diga a Ele, fale com Deus.